Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 3, versículo 30. Glória a Deus. João 3,30. Quem abriu, lê bem alto, fazendo favor. De novo, 1, 2 e já. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós adoramos o Senhor, a Tua presença está neste lugar. Nós rimos, porque isso faz parte do povo de Deus. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, porque a nossa alegria não está baseada em dinheiro ou situações, mas no Senhor. Então a nossa alegria ela é constante, mesmo passando luta, nós alegramos no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. E nesse momento, Deus, eu quero te pedir que todo espírito contrário, todo espírito de incredulidade, seja agora fora deste lugar, saia deste lugar agora em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação maligna que queira roubar esta palavra. Eu declaro que essa palavra irá fazer aquilo que o Senhor determinar nessa noite e vai frutificar na vida de cada um que abriu o coração nessa noite. Eu declaro essa palavra de Deus e oro em nome de Jesus para que o Senhor libere uma graça e o ensino para que nós possamos sair daqui abençoados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito gostoso, eu particularmente, como pastor da igreja, eu acredito que todos vocês, um tempo profético, um tempo onde Deus disse que nós iríamos crescer em todas as áreas. Nós estamos vivendo um tempo de crescimento, e eu tenho assim, entendido no meu espírito, o Senhor tem compartilhado muito comigo, que esse ano, que aqueles que creem, aqueles que forem disciplinados, vão crescer em todas as áreas. Mas aqueles que brincam com Deus, que simplesmente escutam e não praticam os princípios, além de não crescer, vai ficar frustrado, porque o seu irmão do seu lado, esse você vai ver o crescimento dele e o testemunho que ele vai dar. Então é necessário que todos nós estejamos unidos e desejosos de crescer espiritualmente esse ano. Amém, irmãos? Você precisa querer isso, tem que estar no teu coração. Eu tenho aprendido que na vida, sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. Mesmo na vida secular, sem disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ter sucesso. E no reino espiritual, no reino de Deus também é assim. Você tem que entender que você tem que disciplinar uma vida de meditação, uma vida de oração. E hoje nós vamos falar mais um princípio. Várias disciplinas nós estamos passando para vocês, para que vocês apliquem ela na vida de vocês, para que aí Deus possa fazer crescer cada um de vocês, e a igreja num todo também vai crescer. Eu estava quarta-feira numa meditação, confesso que a disciplina seria jejum e estudo da palavra para esse domingo, mas numa quarta-feira, numa das disciplinas devocionais de meditação, lendo a palavra do Senhor, o Senhor disse isso para mim: para crescer, você precisa diminuir. Eu falei, opa. E aí ele começou a trazer os versículos e os textos e exemplos de homens bíblicos, inclusive de Jesus, que nós vamos compartilhar nessa noite, que para crescer, precisa diminuir. Quantos querem crescer no Senhor aqui? Então vira para o Senhor e fala assim: você tem que diminuir. Aí Deus trouxe esse versículo, João 3,30. Importa que ele cresça e que eu. Então quem quer crescer tem que diminuir. Pastor, mas isso é loucura. É loucura mesmo. É contra a lei natural. Quem quer crescer na estatura tem que diminuir para ficar grande? Tem? De jeito nenhum. Mas no reino espiritual é assim, irmãos. No reino espiritual, se você deseja crescer em Deus, ter experiências sobrenaturais, viver o sobrenatural de Deus, ter maior fé, ter mais unção, mais intimidade, se você deseja crescer no Senhor, você vai precisar diminuir. Não tem como na vida espiritual você crescer sem você diminuir. Não existe essa possibilidade.
E vários textos bíblicos, nós já citamos algum deles, eu vou repetir, nos mostra isso, que nós devemos buscar esse crescimento. O primeiro é o texto que Deus deu para esse ano. E seguindo a verdade, cresçamos em tudo. Então, é um crescimento em todas as áreas. Deus está nos desafiando a crescer em todas as áreas. Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, vai crescendo a claridade até ser dia perfeito, crescimento. Quantos justos nós temos aqui? A vereda do justo, ninguém. Vou fazer um apelo agora para você entregar a vida para Jesus agora, se arrepender dos seus pecados. Nós somos justificados não porque nós somos bons, mas porque o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, amém? E através do sangue dele nós temos a remissão e o perdão dos nossos pecados. Mas o texto que eu quero que você abra agora é Efésios capítulo 5. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, em Efésios capítulo 5, versículo 12 e 13. Antes da gente ler o texto, eu preciso falar o que Deus também falou comigo. Falou: olha, você precisa ensinar a igreja hoje que não é uma opção do verdadeiro cristão, filho de Deus, discípulo do Senhor, crescer ou não crescer. Eu falei: é, Senhor? Por que não? Porque esses textos nos mostram que ele exige de nós um crescimento. E esse texto que eu vou ler fala sobre isso. Então, irmãos, a questão de crescimento espiritual não é se você quer ou se você não quer. É muito mais do que isso. Você não pode ser uma criança espiritual para o resto da vida. É normal você nascer e ficar pequenininho. Não estou falando dos homens e mulheres pequenas na igreja. Não estou falando isso. Né? Mas é normal você nascer e ficar com 50 centímetros? É normal? É normal não crescer? Então eu digo para você, na vida espiritual também não é normal se você não crescer. Tem gente que está vivendo a vidinha, mesma vidinha espiritual de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. A mesma vidinha espiritual. E aí, irmão, como é que está? Ah, estou indo, pastor. Como é que você está com Deus? Ah, estou jóia. Estou bom. Qual a experiência você tem? Então, assim, eu estou indo, né? Não tem experiência para contar. Não tem relacionamento de intimidade com Deus. Não tem fé. Não tem unção. Não tem poder. Não tem manifestações. Não tem frutos. E aí você corre o risco de ser cortado, porque Jesus diz: aquele que não der fruto, eu corto. Então, você precisa entender nessa noite que não é questão de você optar. Não, eu não quero crescer, pastor. Onde eu estou está bom, indo na igreja, na cela, não quero compromisso, não quero intimidade com Deus, não quero mais nada. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu vou ser salvo. Ô, irmãos, tem 2 meninos na rua lá, ó. É da igreja aqueles meninos ou não? Misericórdia, na avenida não. Pode ficar tranquilo, irmão, já está lá controlado, tá bom? Efésios 5, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ter que pôr um vidro lá que eu não vejo lá na rua, senão eu fico preocupado. Diz assim a palavra do Senhor. Não é esse. Deixa eu falar o texto aqui, eu vou ler para vocês, vou falar o texto. É aquele texto que o Senhor agora, se eu for procurar, eu vou... Deixa eu ver se... Eu estou usando o presente que eu ganhei.
Então eu estou um pouco assim, mas eu vou ficar bom nisso aqui. Vou ficar bom nisso aqui. Mas o texto diz assim, onde o apóstolo Paulo está dizendo que Deus designou 5 ministérios: profetas, evangelistas, pastor, mestre, para a edificação da igreja, para que a igreja fosse edificada. E aí o versículo 13, ele diz assim: até que todos alcancemos 4:13. Obrigado, meu amor. Isso, 4. Pronto, resolvido o problema. Vamos ler então. Efésios 4, 12 e 13. Diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida, repete comigo, a medida da plenitude de Cristo. Isso significa que nós devemos alcançar a estatura, a plenitude de Cristo. Ou seja, irmãos, não é uma opção para mim e para você. O Senhor, Ele dá dons para a igreja, Ele libera os ministérios na igreja, para que a igreja seja edificada e para que você cresça. Então, se você não tem crescido, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Ou é pecado, ou é um relaxo e tanto com a tua vida espiritual. Você tem cuidado muito bem do seu corpo físico, tem comido bem, tem até ficado forte, trabalhado bem, mas tem esquecido da principal área de crescer, que é a vida espiritual. Então eu tenho uma palavra de Deus para essa noite. Não é opção sua você querer crescer ou não. Eu quero ficar do jeito que eu estou. Quero dizer para você que Deus deseja que todos nós cresçamos. É uma vontade dele, a expectativa dele para você é que você cresça em intimidade com ele, cresça em fé, cresça em unção, na graça, no conhecimento, na plenitude, no caráter de Cristo. Então você precisa entender nessa noite que não é opção você querer crescer ou não. Não é uma opção que você, como filho de Deus, tem. É preciso desejar o crescimento. Você precisa crescer. Quantos quer crescer de verdade? Em nome de Jesus. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Você quer mesmo, irmão? Então você tem que diminuir. Para crescer, precisa diminuir. Não existe crescimento sem você se diminuir. Se tem esse termo, acho que deve ter. Esvaziar, anular a carne, a vontade, os desejos e o mundo dentro de você. Quanto menos de você, do mundo e da carne você tem, mais de Deus, mais do Espírito Santo você vai ter. E consequentemente você vai crescer no reino espiritual. Então você precisa decidir hoje tirar o mundo dentro de você, combater os desejos da carne, diminuir para que o Senhor cresça em você. Não tem crescimento se você não decidir se diminuir. Quanto mais você alimenta a carne, quanto mais você satisfaz os desejos da tua carne, menor no reino de Deus você fica. Só que você cresce na carnalidade. Então não tem jeito, se você alimenta a carne, se você tem mais de você mesmo, mais do mundo, mais dos desejos da carne, menos crescimento espiritual você vai ter. Está entendendo? Agora, quanto menos da carne, menos vontade, ou menos vontade você tem realizado da sua carne, menos do mundo tem em você, mais crescimento espiritual você vai ter. Então é preciso decidir agradar o coração de Deus nessa noite, dizendo: eu decido diminuir para que Ele cresça em mim. Amém? Isso é uma verdade absoluta da palavra de Deus, irmãos. No mundo essa teoria não funciona. Para ser grande tem que crescer, não tem que diminuir. Mas no reino de Deus essa é uma verdade absoluta. Eu não tenho dúvida que eu estou te falando, porque Deus compartilhou isso muito forte no meu coração. E Ele diz: para crescer tem que diminuir. Para crescer
nós precisamos diminuir, esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais crescimento eu tenho das coisas do mundo, das filosofias desse mundo, menos de Deus eu vou ter. Você vai ficar mais racional e menos espiritual. Então, existem duas áreas que você precisa se diminuir, não existe. Diminuir-se. Olha, é bonito. Diminuir-se. Tá certo isso, irmão? Tá, né? Quem que falou isso aí, diminuir-se? Você, irmão? Se estiver errado, pagar o mico sozinho, eu vou avisar que foi o pão que me falou. Eu estou tentando desde, irmão, de quarta-feira achar se diminuir ou diminuir-se, mas eu acho que vamos não diminuir-se. Duas áreas que você precisa diminuir na sua vida. Primeiro, se você está notando, o legalismo religioso. A primeira área que você tem que decidir, acabar, esvaziar, diminuir, é o legalismo religioso. Em Colossenses 2,8, você não precisa abrir, diz assim: tenha cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ou seja, quanto mais você busca conhecimento humano, ou na legalidade, ou na lei, nas tradições dos homens, menos de Deus você tem, menos de Cristo você tem. E quem disse isso, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, fariseu, conhecedor da lei, e ele mesmo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Irmãos, isso não significa que eu não estou defendendo aqui a ignorância bíblica. Pelo contrário, quem é membro dessa igreja sabe que nós batemos em ensino, em cursos, para que você aprenda cada vez mais sobre a palavra e os princípios de Deus. Mas infelizmente, muitos dentro da igreja se acham no direito, por conhecer um pouco mais da Bíblia ou da lei, merecedores. E aí são egoístas, arrogantes e nunca vão crescer no Senhor. Eles acham que são grandes, mas são muito pequenos no reino dos céus. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, foi o texto também que eu citei, diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Fala assim comigo: nova aliança. Aliança do sangue de Jesus. Amém? E não da velha aliança, da lei, mas da nova aliança que foi feita no sangue de Jesus. E Paulo diz: não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não que você não tenha que ter conhecimento, mas infelizmente, muitos que têm um conhecimento um pouquinho mais do que os outros, eles começam a ser arrogantes e soberbos. E por isso, nunca vão crescer no Senhor. Porque eu tenho falado nesse púlpito aqui, quanto mais íntimo de Jesus, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde a pessoa fica. Porque se tem alguém que nos ensinou a ser servo, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais íntimo dele, mais humilde você vai ser. Então, o que você precisa entender, que esse versículo de João 3,30, João Batista tinha tudo para ser arrogante ali. Porque muita gente falou: olha, Jesus, né, não falou o nome, mas ele está lá batizando, tem muita gente indo atrás dele, o que você vai falar? Você não está com ciúmes não? Provocando João Batista a uma competição com Jesus. E aí, João Batista dá um exemplo de humildade e diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, como essa verdade infelizmente não está no coração de muitos cristãos. Como a gente pega a presença de Deus e a gente começa a nos elevar acima dos outros, a sentir melhor do que os outros, mais importante do que os outros, porque eu sei um pouco mais. Por exemplo, na célula, você que sabe um pouco mais da Bíblia, é difícil talvez escutar um líder que sabe menos do que você da Bíblia falando. Você não consegue se humilhar e escutar.
simplesmente vai por ir ou quando vai. Porque você acha que você é superior. E aí você se engana, porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não é a pessoa que faz, é o poder de Deus, é a palavra de Deus que não volta vazia quando ela é pregada. É por isso que muitos milagres não acontecem na tua vida. Sabe por quê? Porque talvez você está olhando para mim. A hora que você olhar e ver as palavras de Jesus saindo daqui, a tua vida é transformada. Você fala amém, glória a Deus, você toma posse, você sai daqui cheio do poder de Deus. Você sai daqui muito maior do que você entrou. Mas nós temos essa dificuldade de encarar alguém que está trazendo a palavra como alguém que está sendo usado como instrumento e Deus está falando através dele. E aí vem alguém com ibope, ou vem alguém, ou algum pastor que é renomado, ou alguma situação na televisão, e você vai com a expectativa de receber algo, é a mesma palavra, é o mesmo Deus. Depende de como está o seu coração. Se você é humilde o suficiente de sentar na célula ou de sentar na igreja e receber a palavra do Senhor, não olhar para homem, mas eu recebo em nome de Jesus. Pastor, mas quem me garante que o senhor está falando é de Deus? A palavra de Deus está sendo pregada e ela não vai voltar vazia em nome de Jesus. E se tem uma coisa que pode ser que não vai ser sempre assim, mas todas as vezes que Deus fala comigo e dá uma direção, irmãos, é muito nítido que Ele dá vários textos e ainda eu começo a procurar outros no dicionário relacionado àquele assunto para basear na Bíblia, porque eu não quero falar algo de mim, mas eu quero falar aquilo que está na palavra do Senhor. E quem tem frequentado a célula tem visto, é versículo atrás de versículo para ler na célula, porque é a palavra de Deus que é poderosa, não é a minha. E eu digo para você, a palavra de Deus para essa noite, se você quiser crescer, você tem que diminuir. Diminuir no teu orgulho, na tua soberba, no teu pecado. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Então João Batista, eu fico com essa expressão muito forte para mim, irmãos. Porque ele poderia ali arrumar alguma confusão, porque tinha muita gente seguindo ele, batizava. Ele andava com roupas diferentes, era um camarada que chamava a atenção das pessoas. Ele diz, não, eu não sou o Cristo. Alguns falaram, você é o Cristo. Ele falou, não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho. Eu sou amigo do noivo. O noivo é Jesus Cristo, Ele chegou. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Não tem crescimento espiritual se Jesus não tiver a totalidade na sua vida, irmão. Nós cantamos aqui totalmente teu. E muitas vezes é mentira sua. Não é verdade. Porque se Jesus tem a totalidade do seu coração, tinha coisas que você não falaria, lugares que você não ia, coisas que você não pegaria, roupas que você não vestiria. Se Jesus é totalmente seu e totalmente do seu coração, Jesus ocupa. Porque você tem muito de você ainda. Quanto mais de você, menos de Deus. E eu digo para você novamente, desse jeito, eu não sei se você chega até o fim, para receber a coroa da vida, irmão. Você tem que se encher do Senhor. Você tem que se encher do Espírito Santo, senão, e tirar o legalismo religioso, achar que você é alguém muito especial para Deus. Você, assim, é quase um pastor. Só falta impor as mãos sobre a minha cabeça. Olha, eu sou muito justo. Eu sou honesto. Eu ajudo as pessoas. Eu quero o bem de todo mundo. Eu não sou maligno. Não é só isso. Você tem que se esvaziar. Tirar esse legalismo religioso de você. Parar de se achar. E se humilhar na presença do Senhor. Porque Lucas 18:14 diz: aquele que se exaltar vai ser humilhado, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Irmão, só tem crescimento se você se esvaziar, se você diminuir. Senão você nunca vai crescer. Aceita essa palavra hoje, é muito simples, mas aceita essa palavra em nome de Jesus. Decida hoje
tirar os preconceitos, paradigmas, os conceitos errados que você tem sobre religião, sobre Deus. Você tem que se abrir para o novo, abrir para o que Deus tem. É um tempo de crescimento, você precisa crescer, você não pode ficar para trás. Essa palavra é para você, é para nós como igreja. Mas eu não quero que você fique para trás. Eu não quero que você fique frustrado em não crescendo esse ano, estacionando. Eu não quero que você pegue a palavra de Deus de segunda mão. Lembra que eu falei? Olha, vai ter intimidade com Deus, vai ter disciplina na meditação, vai ter disciplina na oração. Não fica dependendo do que os líderes vão falar, o pastor vai orar, o profeta vai dizer para você. Tenha intimidade com Deus, cresça na intimidade com Ele, desenvolva um relacionamento íntimo com Ele. Mas para isso você tem que diminuir. A segunda área que você tem que tirar da sua vida é mundo. Tem que tirar o mundo da sua vida, irmão. Tem muito crente mundano. Muito crente mundano. E quando eu falo mundo, irmãos, não é o mundo, o sol, a chuva, as árvores, as pessoas, mas o mundo no sentido que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Está sobre o domínio, é lógico, da soberania de Deus, mas está entregue a Satanás. Por isso que 1 João 2,15 diz: não amemos as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isto não procede de Deus, isso não vem de Deus, é do mundo. Tiago 4,4 diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Agora eu pergunto, não precisa me responder para não ficar chato. Você tem mais do mundo em você ou mais de Deus? Não me responda, porque é perigoso você querer dar uma de espiritual e errar. Muitos cristãos têm mais do mundo do que de Deus. É só você ver o tanto de minuto que você, não vou nem falar a hora, que você passa em frente à televisão, do computador, ou lendo livros, ou televisor, notícias. Não quero nem falar novela, em nome de Jesus, está amarrado, mas infelizmente também muitos gastam tempo com isso. E quanto tempo você gasta lendo a Bíblia e orando? E jejuando? Não precisa me responder não. Responda para você se você tiver coragem. Você tem mais do mundo ou mais de Deus em você? Como você quer crescer? Que jeito que você vai crescer, irmão? Pastor, mas eu conheço a Bíblia e Deus disse que Ele não ia tirar a gente do mundo. Não vai tirar você do mundo. Mas Ele disse para você vencer o mundo. Você tem que vencer o mundo, disciplina. Não vou compactuar com as coisas desse mundo. Não vou. Eu vou transformar a minha mente com a renovação da palavra do Senhor. Que eu quero experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que nós cresçamos em tudo, principalmente na área espiritual, de relacionamento com Deus, de experiências fortes com Deus, com o poder de Deus, com uma unção nova sobre a sua vida. Os discípulos de Jesus tiveram que decidir, se humilhar, diminuir para seguir Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Já acabou meu tempo? Meu Deus, estão trazendo até sininho agora, irmãos. Aí não, aí vocês estão de brincadeira comigo. Aí eu fico triste, eu vou chorar aqui. Espero que foi um brinquedinho de criança que tocou aí, né? Aí tudo bem. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 8, 34 a 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, seja sincero comigo. Você tem gastado um tempo, dinheiro, suor, esforço, mais para ser alguém bem-sucedido na vida ou mais para que você cresça espiritualmente falando? Estou vendo na testa de algum que está escrito assim: mas eu não sou pastor nem líder, isso é obrigação de vocês para ensinar a gente. Não é. Quem quer ser discípulo do Senhor? Os discípulos do Senhor têm que negar-se a si mesmo, têm que diminuir. As vontades tua não pode estar acima da vontade de Deus para a tua vida. E ponto final, irmãos. Senão não tem crescimento. Senão não tem crescimento. E tem outra coisa interessante que Jesus falou: tem que negar a si mesmo e tem que fazer outra coisa. Qual é a outra coisa? Qual é a outra coisa? Carregar a cruz. Por que carregar a cruz? A morte de cruz era a maior humilhação do mundo na época. Por quê? Porque além de morrer na cruz, ele tinha que fazer o que com ela? Carregar para todo mundo vermos. Humilhação. Diminuir. Quando você entender isso, irmãos, você não vai ficar mais: ai, o irmão não cumprimentou eu. Ai, o pastor não sei o quê. Ai, o líder não sei o quê. Ai, por que não dá bola para mim? Ai, por quê? Quando você entender isso, você não está preocupado com as pessoas. Está preocupado em agradar o coração do Pai. Porque eu sei que Ele está comigo e eu vou me humilhar. Porque eu sei que aqueles que se humilhar vão ser exaltados por Ele. Aleluia. Aqueles que decidem diminuir vão crescer no Senhor. Jesus estava mostrando o que com isso? Que nós deveríamos tomar uma decisão pública de nos anular. Quando ele diz: olha, vocês têm que carregar a cruz. Não é que ele queria que todos os discípulos agora morressem de cruz. Todos nós vamos morrer crucificados e temos que carregar a nossa cruz nessa avenida de Fernandópolis para todo mundo ver. Não é isso. Ele está dizendo: você tem que ter um testemunho público em Fernandópolis, que todos saibam que você é filho de Deus, que você é diferente, que a luz brilha em você e você é sal dessa cidade de Fernandópolis. Você precisa testemunhar Jesus. Pegar a cruz é isso. Aonde você estiver, o nome de Deus está sendo exaltado. Aleluia. É no palavreado, é na conduta, é no gesto. Do jeito que você estiver, está glorificando o nome do Senhor. Não é só vir na igreja fazendo uma cara de santo ou crente. Não. Aonde você estiver, um testemunho público para todo mundo que quiser ver. Tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Repete comigo: importa que Ele cresça e eu diminua. Agora, se você quer dizer mesmo isso e deseja isso, você vai falar mais forte: importa que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Quanto tempo você tem gasto? Quanto dinheiro você tem gasto? Quanto esforço, quanto suor para ser bem sucedido nessa vida? Irmãos, não me entenda mal. Tá bom? Não estou falando que não tem que trabalhar, que não tem que estudar. Não é nada disso. Mas eu tenho certeza que quando você prioriza a Deus, essas coisas vai ser fichinha para você. Como Martim Lutero disse naquela frase que nós falamos domingo passado. Aqueles que gastam tempo em oração, eles estudam melhor, ou eles aprendem melhor. Sabe por quê? Quem é o mestre do ensino é o Espírito Santo. É Ele que nos ensina todas as coisas. A sabedoria quem dá é o Senhor. Então, quanto mais tempo você gasta com Deus, mais crescimento espiritual você tem, mais sábio você fica, até na parte do teu trabalho, no teu serviço secular. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, eu vou dar um testemunho meu, de verdade. Para quem não sabe, né, eu me formei como professor de educação física e antes da gente assumir a igreja, mesmo lá em Tanabi, quando a gente foi ordenado pastor, a minha profissão sempre foi professor de educação física. E na época
Eu estava namorando a minha esposa, nós tínhamos, né, decidido que a tampa da minha panela, a bênção, o presente de Deus era ela. E eu resolvi casar, sem condições. Não tinha acabado a faculdade ainda. E eu procurava serviço em Fernandópolis e não achava, na área de educação física. Numa atitude assim de desespero de amor, né? É isso que a gente tem que fazer pelo Senhor. Peguei, vamos embora daqui. E comecei uma escolinha de basquete em Monte Aprazível, em Itanabi. Bati na porta do Cutuba, lá em Itanabi. Você me dá patrocínio para mim começar uma escolinha de basquete aqui em Monte? Me deu umas bolas, uns negócios. Comecei a trabalhar para poder casar, porque ela morava em Itanabi. Falei, vou ter que, né, dar um jeito. Quase perdi a faculdade, porque para mim de Itanabi para lá ficou mais difícil para terminar o último ano, mas terminei. E foi aquela dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Deus me trouxe de volta para Fernandópolis, também por causa de um serviço. Na época, um amigo quis montar uma academia, ele me chamou para ser o gerente da academia e comandar tudo aquilo. E quanto mais eu trabalhava para o Senhor, quanto mais nós dedicávamos ao Senhor, mais o Senhor ia colocando eu por cabeça na minha profissão. A sabedoria, o conhecimento. Eu lembro, irmãos, que como professor de educação física, a gente não tem assim, né, muito, como é que eu posso dizer, habilidade para tratar com o joelho depois de operação de joelho. Recuperação de pós-cirurgia de joelho, né, para a gente recuperar um joelho que foi feita uma cirurgia de menisco, de ligamento, enfim. Eu lembro que desde Itanabi, as pessoas me procuravam, faziam uma cirurgia e me procuravam para fazer um fortalecimento, para realmente restaurar aquele joelho. Irmãos, Deus foi dando cada estratégia, irmãos. Eu vou falar um negócio para você. Chegou um dia que um rapaz, ele saiu da cirurgia, 5 dias ele me procurou lá na academia. Eu falei, não, você tem que procurar um fisioterapeuta, fazer, né? Não, eu quero fazer com você. Eu falei, não, rapaz, você vai fazer com ele, se der problema eu estou enrolado. Não, eu quero fazer com você. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, né? A gente pegava o que a gente tinha estudado, mas eu sei que isso vem de Deus. A gente fazia um monte de exercício, que não vou ficar falando aqui, dando aula disso, mas que atingia o objetivo, que aumentava o ângulo, né, da limitação do joelho da pessoa. Então Deus foi dando sabedoria, Deus foi me colocando em lugares que eu não tinha condição de estar. Eu saí daqui porque não tinha emprego. Quando eu voltei, eu era gerente da academia, eu era o personal da academia, eu dava aula na escola Objetivo, né, escola particular. Eu estava dando aula na faculdade já. Eu estava com 2 usinas dando ginástica laboral. Ou seja, as pessoas me procuravam para dar aula de personal, eu falava, não tem horário, procura o Rafael. E a Keila, na época, trabalhava comigo na academia. Por quê, irmãos? Porque eu sou bom, né? Porque o Senhor honra. Quanto mais a gente investe no reino de Deus, mais Ele honra as nossas vidas, irmão. Não faça isso por barganha. Mas o dia que você fazer de todo o teu coração, servir a Ele sem interesse, você vai ver o que acontece com a tua vida profissional também. Deus nos coloca por cabeça. Deus tem prazer em abençoar os filhos. Lembra, domingo passado nós falamos, qual é um dos motivos de Deus responder as nossas orações? Porque Ele gosta de responder as orações dos filhos. Ele é o nosso Pai. Agora você não quer desenvolver um relacionamento com Ele. Você não quer diminuir. Você tem mais do mundo do que dele. Você tem mais prazer nas coisas do mundo do que em Deus. Aquele cântico, quando a gente canta aqui, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000. Será que é verdade? Será que é verdade, irmãos? Você tem que aprender a ter prazer na presença do Senhor. Para você talvez vir na igreja é difícil. Ficar escutando o pastor então, e já está 8h37, pastor. Você não vê a hora de ir embora. Tinha que ser o contrário. Não vejo a hora de estar na presença do Senhor junto com os meus irmãos. Não vejo a hora de chegar segunda-feira para vir na reunião de oração com os irmãos. Não vejo a hora de chegar quinta-feira para estar na presença do Senhor junto com os meus irmãos. E todos os dias eu quero me encontrar com Ele, porque eu quero fazer minha devocional, eu quero meditar na palavra do Senhor. Agora eu te pergunto, parece obrigação você vir na igreja. Alguns vêm forçado.
Outros vêm por medo de ir para o inferno. Tem medo. Não teme a Deus e não ama a Deus. Vem porque tem medo de ir para o inferno. E eu digo para você, se continuar assim, com medo, mesmo com medo, você vai para o inferno do mesmo jeito, irmão. Você precisa amar a Deus. Lembra que eu preguei sobre o amor de Deus? Deus tem compromisso com aqueles que Ele ama? Deus tem compromisso de salvação com aqueles que Ele ama? Não, Ele tem compromisso de salvação com aqueles que o amam. É diferente. Aqueles que desejam, aqueles que querem tirar o mundo e ter mais de Deus. É isso que você precisa entender nessa noite. Então não gaste as suas forças, né, para ser um grande homem aos olhos dos homens. Não gaste muita ou toda a sua força para ser bem sucedido, para que os homens vejam. Não é isso que você tem que correr atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é perito em pegar homens pequenos e tornar eles grandes, aleluia. Se você ver a história bíblica, só vou citar alguns que Deus foi me mostrando. Gideão, em Juízes capítulo 6, de 15 a 16. Quando Deus falou: Gideão, homem valente, eu te escolhi. Ele falou: mas eu sou o menor, a tribo menor, o menor homem, insignificante. Mas Deus disse: eu te chamei. Você vai ser aquele que vai ser usado para abençoar o povo, aleluia. Saul também, quando Deus pôs ele de rei, tem um versículo que diz, 1 Samuel 9, 21, diz: ele era pequeno, mas Deus o fez rei de Israel. Deus é perito em pegar coisas pequenas, homens insignificantes, e colocar lá em cima. Deus é aquele que tira o homem da sarjeta, do monturo, e coloca como príncipe, aleluia. Deus é um Deus que não escolhe você para pôr na cauda, mas Ele te coloca por cabeça, aleluia. Davi também, de trás das malhadas, de trás do mato eu te escolhi, Davi. Teu pai não dava crédito para você, mas Deus é perito em pegar aqueles que não são, para confundir os que são. Quando você decidir se humilhar e diminuir, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida. Se você quiser, você receba em nome de Jesus. Mas precisa se esvaziar. Diminuir significa esforço para tirar os desejos da carne, mortificar os desejos da carne, tirar o mundo dentro de você, esvaziar-se, para que Deus possa te encher. Quanto menos de você mesmo e do mundo, mais de Deus você vai ter, mais crescimento você vai ter. E tem um versículo que diz assim: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Deus nunca vai te encher se estiver cheio do mundo aí dentro, meu irmão. Nunca. Você nunca vai ser cheio do Espírito se tiver um mundo aí dentro, o pecado aí dentro, a mentira, a fofoca, a falsidade, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a petulância. Nunca você vai ser cheio do Espírito. Não se encha do vinho, não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo de Deus, para que você seja grande aos olhos de Deus. E eu quero concluir com Filipenses capítulo 2, abre esse texto. Foi o texto básico que Deus me deu, mas só agora, pastor. Ele falou: só agora, para não estragar a surpresa. Então a gente lê no começo, aí você fica: mas esse texto não vai falar, o pastor parece que não tem começo, meio e fim na mensagem. Então eu deixei para o final. Mas foi um dos textos que Deus me deu naquela meditação de quarta-feira para trazer a mensagem neste domingo. Filipenses capítulo 2, o versículo 5 até o 11. Amém? Abriram? Se possível, você que está sem Bíblia quiser acompanhar com alguém, é importante você acompanhar esse texto. Eu quero que todo mundo acompanhe comigo esse texto. Talvez você até conheça, mas eu quero que você observe os detalhes da palavra do Senhor. Quantos aqui acreditam de todo o coração e não tem dúvida
que o nome de Jesus é grande e poderoso para expulsar milhões de legiões de demônios no nome dele. Quantos creem que o nome de Jesus é poderoso? Tem certeza disso? Que o nome de Jesus está acima de todos os nomes? Que o nome de Jesus é grande? Que ele é poderoso? É mesmo? Você crê nisso? Glória a Deus. Mas você sabe que Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Jesus tem um nome poderoso. Não é porque ele é filho de Deus. Você sabia disso? Não é porque Jesus é filho de Deus, o Deus encarnado, que ele é o Todo-Poderoso, ou que ele ganhou esse título do nome ser sobre todo nome. Talvez você já sabia disso, mas para mim foi outra revelação muito gostosa no meu coração, que eu entendi que Jesus também poderia optar de não ir até o fim, de não obedecer até o fim, até a morte de cruz, e o nome dele talvez não seria sobre todo nome. Mas porque ele se humilhou, obedeceu até a morte, morte e cruz, aí sim, o nome dele, Deus pôs o nome dele acima de todos os nomes. Aleluia. Vamos ler o texto que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: seja a tua atitude como a de Cristo Jesus. Para que o outro não fique com ciúmes, fala para o outro irmão da direita ou da esquerda agora, ou de trás, se você não tiver da esquerda, da direita. Obedece o pastor, irmão. Fala assim para ele: seja a tua atitude como a de Cristo Jesus. Agora eu termino dizendo, é que embora sendo Deus, Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas diminuiu, esvaziou-se a si mesmo. Aleluia, ó Jesus. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Irmãos, presta atenção, Jesus estava na sua glória, no esplendor junto com o Pai, e Deus traçou um plano, e esse plano contava com o Filho dele. E Jesus poderia ter a decisão como eu e você tem, de decidir ir para o céu, ou de ir para o inferno. Ah, mas quando Deus quer salvar um, ninguém tira, é verdade. Mas a decisão, o poder de decisão do livre-arbítrio ainda está com você. E nesse plano, Jesus tinha que obedecer até o fim. Deus não escondeu nada dele, falou: você vai ter que sofrer, porque é o pecado de todo mundo. E põe pecado nisso, só descontar os teus. Você imagina da humanidade toda. Ele diminuiu da glória, ele se tornou semelhante a homens. Isso é diminuir, não é, irmãos? Servo. Servo, ele se fez servo. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Aleluia. Porque ele decidiu diminuir, se esvaziar. Aí vem o complemento do versículo 9, aleluia. Repete comigo: por isso. Está escrito isso na tua Bíblia ou não? O que está escrito aí? Não, como? Pelo que também. Pode ser a mesma coisa que por isso? Tem outra versão? Tem alguém que tem outra versão que diz outra situação? O meu está por isso. Só duas? Ninguém quer falar? Todas as versões vai estar. Porque, por isso o quê? Por isso o quê? Porque ele decidiu diminuir, obedecer. Ele falou: eu pago esse preço. Eu vou ser um homem lá na terra. Não com fruto, com semente humana. Foi gerado obra do Espírito Santo, mas se fez homem. Não quis que todos servissem a ele como o Rei dos Reis. Ele serviu a todos. E por isso, aleluia, Deus Pai
o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Porque Ele diminuiu, Deus o exaltou sobre todo nome. Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. E o versículo, Paulo diz: olha, seja a minha atitude, a sua atitude, a mesma de Cristo. Qual é a atitude? Diminuir, esvaziar. Faz assim. Tá bom já. Agora respira, senão vocês vão morrer. Precisa diminuir. Precisa esvaziar-se. Precisa humilhar-se. Muitos se enganam que Jesus tem um nome todo poderoso porque Ele era Filho de Deus. Simplesmente não é só por isso, irmãos. É por isso também. Mas porque Ele obedeceu, porque Ele decidiu se humilhar, Ele decidiu se esvaziar, diminuir. E essa palavra se cumpre em qualquer um, até comigo e com você. Aqueles que diminuir, aqueles que se humilhar, eu exaltarei. Aleluia! E todo mundo vai ter que ver a glória de Deus na sua vida. Os teus parentes vão ter que ver. Aqueles que chamam que você é fanático, vai ter que ver a glória de Deus. Vai ter que ver a bênção de Deus na tua vida, meu irmão. Pastor, não é fácil enfrentar a família, não é fácil enfrentar o marido, não é fácil enfrentar a esposa, não é fácil enfrentar o mundo, não é fácil. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você estiver em mim, vocês também vão vencer, em nome de Jesus. Tem que crer nisso. Tem que decidir se esvaziar, diminuir, para que o Senhor cresça em nome de Jesus. Cutuca o seu irmão e fala: você tem que diminuir, meu irmão. Se você quiser crescer em Deus, é preciso diminuir, é preciso obedecer, morrer para a vontade da carne. Eu não sei se foi domingo passado, eu lembro que eu citei, acho que Marcos 4:26, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente à terra. É um mistério isso, irmãos. O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. Depois ele dormisse, pois ele dorme e levanta de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. Para a semente crescer, ela tem que morrer. Você quer crescer? Você tem que morrer para você. Tem que matar sua carne, os desejos pecaminosos. Olha aqui, todo mundo para mim agora. Desculpe a sinceridade, a honestidade e a autoridade que eu tenho agora em nome de Jesus. Olha para mim, todo mundo fazendo um favor. Olha para mim. Olha aqui, encara eu. Não brinque com Deus. A palavra de Deus diz: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Não brinque com Deus. Não venha na igreja, escute as verdades e comece a ter uma vida de pecado lá porque você quer. Estou falando daqueles que ainda não estão conseguindo vencer, mas aqueles que decidem viver em pecado. Faz um compromisso com Deus e não cumpre. É Gálatas 6, se eu não me engano, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, você vai colher. Se você está plantando pecado, você vai colher morte eterna. Porque diz: aquele que semeia para a carne, da carne vai colher corrupção, morte eterna. Mas, aleluia, aqueles que semeiam para o Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Você que sabe, quer continuar brincando com o Senhor? Quer continuar o mundo dominando a sua vida? Eu digo, você está se enganando. Mas o desejo de Deus, que ama você mais do que a mim, eu amo vocês, por isso trago palavras às vezes duras,
mas é por amor. Porque eu sei que se vocês obedecerem, como Jesus fez, Deus vai exaltar vocês. E no final da sua vida, vocês vão receber a coroa da vida. Aleluia. Então, se você semear para a carne, da carne você colhe corrupção. Quantas vezes você decidiu ficar em casa para assistir televisão, ou para comer o que sobrou do almoço que era muito gostoso, ou porque um vizinho chegou, porque um parente chegou? Quantas vezes você decidiu satisfazer os desejos da carne? Quantas vezes você decidiu aceitar um convite de um amigo para ir para uma balada e não de Jesus para vir na igreja ou numa célula? Quantas vezes você tem trocado e semeado para a carne? Como você quer colher bênçãos espirituais? Como você quer crescer em Deus? E falar, ai, mas parece que Deus não está olhando para mim, as coisas estão difíceis. Está difícil porque você tem semeado na carne, tem se enchido do mundo. Agora mude para você ver, esvazie-se, diminui-se. Diminua. Essa mensagem não vai para o site, em nome de Jesus. Está muito errada essa palavra. Eu não consegui achar esse diminua aí. Mas se você decidir diminuir-se e se encher do Espírito Santo, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e Deus vai te colocar por cabeça nessa cidade. Enquanto você quer ser bem sucedido na cidade, você nunca vai ser, e se for, o tombo vai ser grande. Mas quando você busca Deus em primeiro lugar, as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Aleluia. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, porque Ele é poderoso para fazer isso. Quantos quer nessa noite, decidir diminuir para que Ele cresça? Então fica de pé, bem rápido, em nome de Jesus. Aleluia. Quem aqui se acha mais santo, mais honesto, mais poderoso do que Jesus? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém é melhor do que Jesus aqui? Então, se Ele deu exemplo, se esvaziando, se humilhando, quem é você? Quem é você para continuar nessa atitude desse queixo erguido e não se humilhar? Responda para mim, quem é você? O que é a sua vida, meu irmão? O que é a sua vida? Vamos visitar essa semana de novo o Renan. A gente tem ido constantemente lá no hospital. Irmãos, nós demos várias palavras para ele. Mas uma que você tem que ficar consciente, ao mesmo tempo que você está vivo, a gente não passa de um vermezinho de Jacó. Um piripaque no seu coração, na válvula, ou no pulmão, ou um acidente de carro. Não dá tempo de mais nada. E às vezes você está gastando muito tempo para ser alguém, para ter bens materiais, para deixar para os filhos. Ou você é aquele crente dodóizinho, que não me visitaram, ou que não falam comigo, falaram muito duro comigo, porque não sei o quê, porque, sabe, irmãos, poxa vida, o que Jesus fez por você? Deixou a glória dele, se humilhou por você, por amor. Por amor. E a gente está liberando o tempo profético, tempo de crescimento, irmãos, é profético, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu já falei para vocês que eu não ponho bando na igreja para chamar a atenção das pessoas e para chamar as pessoas para a igreja. Essa é uma direção de Deus para mim e para você nesse tempo. Deus vai liberar o crescimento sobre a igreja dele. Mas infelizmente, nem todos vão crescer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está escrito isso na palavra de Deus, não está?
A vontade de Jesus é que todos sejam salvos. Mas eu pergunto, todos vão ser salvos? Hã? Não. A palavra de Deus é para todos os que entrar nesta igreja. Tempo de crescimento. Você vai crescer em todas as áreas. Mas eu pergunto, será que todos vão crescer? Se você perguntar para mim o meu desejo, eu quero que todos vocês cresçam em pelo menos uma área. E Deus é o mais interessado, liberando palavras e versículos. Você vai crescer. Você vai crescer até a plenitude, até a estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês vão crescer, mas a decisão é sua. Aí você decide, você vai semear para o espírito ou para a carne? Aí é você que decide. E eu te dou a oportunidade hoje de fazer uma reflexão. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
mais asas.